Bom, irmãos, uma coisa muito importante, né, que a gente tem visto, a direção de Deus para nossas famílias, nossa igreja. E eu, como mensageiro da palavra, muitas vezes o Senhor trabalhou aqui para colocar a igreja no prumo, né? E a gente sempre trabalhando palavras para poder corrigir coisas que nós temos que buscar a direção de Deus. Mas assim, tem os momentos que Deus vai falando com a igreja, e nós estamos num momento de Deus estar dando a direção de colhermos bênçãos, né? De colhermos bênçãos. Então, falar um pouquinho desse momento que o Brasil está passando, o cenário que nós estamos passando, que não passou ainda, né? Nós estamos numa crise que começou em 2014, se vocês não se lembram, foi com a Copa do Mundo que veio a crise para o Brasil, né? A Copa do Mundo, antes, a gente achava que aquela Copa ia ser uma bênção para o nosso país. Pelo contrário, foi uma porta de corrupção que se abriu, né, para construir estádios, os políticos ganhar dinheiro, superfaturamento. Então, mas Deus também começou um momento de juízo para a nossa nação, ali. Eu não tenho dúvida nenhuma. Um momento em que nós começamos uma crise, e essa situação não começou em 2014. Eu estou falando na crise, Deus resolveu colocar a mão, né? Começou em 2014, e a primeira coisa que eu vejo assim, uma mão de Deus, um marco na nossa nação, é com vergonha. Momento de vergonha, vocês vão falar, mas o que tem a ver? É um sinal. Aquela derrota de 7-1 para a Alemanha. Que coisa mais vergonhosa para o país que sediou a Copa, que estava achando que ia ser campeão. Aqueles políticos todos festejando, trouxemos a Copa para o Brasil. Aí Deus falou assim, agora é comigo, né? Primeiro, que ao invés de sermos os campeões, fomos o maior humilhado de toda a história. Não é isso? 7-1, ninguém esquece. Não estou falando pelo futebol, estou falando pelo sinal de Deus. Aqueles políticos que comemoraram quando trouxeram a Copa para o Brasil, que a gente falou assim, o Brasil é bom, hein? Trouxemos a Copa do Mundo, estão todos presos. Não estão? Cabral, Lula, né? Não estou falando de política, estou falando de fatos. Fatos. Pessoas que botaram a mão no país para roubar, que já vinham roubando, mas aquilo ali foi um momento assim, eu estou falando o seguinte, começamos ali, uma crise que Deus falou assim, eu vou escancarar, não há nada encoberto que não seja descoberto, como diz a palavra. E nós estamos vendo fatos e mais fatos sendo revelados e não acabou, né? Mas qual é a consequência de tudo isso? A consequência de tudo isso que o país está passando é desemprego, né? 13 milhões de desempregados. A gente fala 13 milhões de desempregados, mas só para vocês terem noção, é de pessoas que estão procurando emprego. Porque, na verdade, tem mais de 30 milhões de famílias, de pessoas, que não estão mais procurando emprego, que estão vivendo no subemprego. Resolveram vender marmita, resolveram fazer uma banquinha disso, uma coisinha ali. Não tem nada a ver com a sua profissão. Não tem nada a ver com o seu futuro. Tanto é que são pessoas que não têm INSS, não têm aposentadoria, não está totalmente assim, provisório. E aí a gente vê ainda que os sinais, né, dessa crise é tão ruim. Primeiro que saiu um número agora, né, essa semana passada, que tem 5 milhões de pessoas que estão desempregadas há mais de um ano. Tá? Imagina uma casa sem salário, sem receber dinheiro há mais de um ano, né? Então, irmãos, aí essa crise dos 13 milhões que estão procurando emprego, tem mais de 30 milhões trabalhando de forma informal, né, que eles chamam, economia informal.
Só que aí o IBGE mostra os desalentos. O que é isso, pastor? Aqueles que já não estão, os 30 milhões já não estão conseguindo mais arrumar dinheiro para a subsistência. Então, nós estamos falando aqui de uma crise que não acabou, que nós estamos passando por momentos importantes no país, da reforma da Previdência, reforma tributária, que, na melhor das hipóteses, que dando tudo certo, que a gente consiga fazer as reformas que precisam ser feitas, né? Você pode escrever aí, né? Eu não quero ser nenhum profeta do Apocalipse, mas pode prever que nós vamos ter ainda 4 a 5 anos de situações difíceis no país, para as coisas chegarem no ponto que falou assim, agora, né, já a vida melhorou no Brasil, né? Porque o que a gente vê nessa crise é, primeiro, o seguinte, né, que não adianta a gente falar o seguinte, e nós, cristãos? Nós temos Deus, não temos crise. E seria hipocrisia eu falar que nós, cristãos, não temos crise. Essa crise não nos afeta porque afeta, né? Nós estamos no meio dela. Não tem como não ser afetado por essa situação, né? O detalhe todo é que com Deus, né, a gente tem a certeza que nós vamos passar por essa crise. As pessoas que não têm Deus não sabem como é que vai ser, né? Como é que vai ser. Nós com Deus nós temos a certeza que Deus, né, está conosco, e é isto que motivou. Deus me colocou no coração para trazer uma mensagem, não só uma, né, como eu falei para vocês, falar assim de vida abençoada com Deus. No momento de crise, no momento de dificuldade que ainda não passou, que ainda vai demorar, eu queria, irmãos, que todos os irmãos que têm família, que têm uma responsabilidade, que têm um orçamento familiar, que têm empresa, pudessem assistir essas série de 3 ou 4 mensagens, eu não me lembro, porque essa mensagem de hoje era para fazer em uma mensagem, eu estou fazendo em 2, porque é muito assunto importante que Deus colocou, que revelou coisa assim, tremenda, né? Mostrando para nós. Assim como você lembra, né, quando Moisés foi chamado para tirar o povo da escravidão do Egito, para levar para Canaã, ele tinha que, primeiro, falou assim, olha, o faraó cedeu. O faraó que não queria libertar o povo da escravidão, cedeu porque Deus mandou aquela 10ª praga que matou todos os primogênitos. Mas aquilo ali não resolvia o problema, porque tinha 2 milhões de pessoas ali no Egito que tinha que atravessar o deserto para chegar em Canaã. Então, o problema, mesmo nós sabendo que Deus está conosco, como Deus estava com Moisés, tem situações que, sim, a crise, que talvez já não é mais o faraó liberar o povo, que nem em nosso caso, Jesus já nos libertou da escravidão do pecado. Então, nós não temos mais problema com o pecado. Mas para nós chegarmos a Canaã, nós temos que ter a direção de Deus, né, na nossa vida. Eu fico imaginando, não sei se você já parou para pensar, aquele povo que marchando lá para Canaã, depararam com o mar à frente deles, aí Deus falou assim, diga ao povo que marche, mas como, Senhor? O que está fazendo com essa vara na mão? Toque ela na água, e aí o mar se abriu. Mas eu fico pensando, irmãos, aquelas pessoas atravessar um mar, que nos lugares mais profundos chega a 500 metros, um paredão de água de cada lado, a palavra diz lá em Êxodo 14, 22, muros de água, e aquelas pessoas passar ali ao meio, as pés enxutos. Você acha que foi fácil? Mesmo estando liberto, mesmo estando com o mar aberto, o medo, a incerteza que lá não ia cair sobre eles, né? Eu não vou não. Né? Acho que teve gente lá, né, que precisou ser arrastada. Vai que Deus está do outro lado, esperando a gente. Né? Então,
essa situação que nós estamos vivendo. Deus está conosco, Deus está abrindo o mar. Mas, irmãos, não são momentos fáceis. Então, nós precisamos estar muito, muito ligados na palavra de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento que Deus está conosco, mas nós precisamos de direção todos os dias. A palavra do Senhor tem vindo nessa direção, e eu estou muito feliz que a palavra que nós vamos ver aqui são vidas abençoadas com Deus. E essa primeira parte, nós vamos ver, Deus quer te abençoar. Olha que benção. Quando eu tenho que usar palavras, de colocar a vida no prumo, falar palavras duras, a gente tem que falar, porque situações que a vaca está indo para o brejo, se você não falar, acorda, saia dessa, o que está fazendo aí, Então, mas hoje, essa palavra que está vindo, assim, é tremenda para nós termos a nossa vida abençoada, que é tudo o que nós queremos. Se nós temos um Deus, temos uma direção, qual é o caminho? Como é que é? Como é que vai ser, Moisés? Como é que a gente vai passar esse mar vermelho? Como é que nós vamos atravessar isso? Porque a crise nós vamos passar. Tiago falou o seguinte, olha, tem de motivo de muita alegria passar pela tribulação, porque vai ter muitas tribulações. Então, nós temos que atravessar esse mar. Então, nós queremos que vocês entendam isso aqui, é o seguinte. Efésios 1:3, o que Paulo fala lá? Fala assim, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênção na região celestial em Cristo Jesus. Então, Deus já nos abençoou. E o que nós temos aqui é que tomar posse dessa bênção, Então, o mundo inteiro, se você for ver pessoas de toda raça, toda língua, quer o quê? Vida bem-sucedida, As pessoas querem ter uma vida bem-sucedida, a não ser que o cara é masoquista, quer viver no voto de miséria, outra história. Mas assim, o normal das pessoas é buscarem vida bem-sucedida, vida abençoada. Então, o que o mundo fala? Você precisa ganhar muito dinheiro, ter muita grana, porque para você ter uma vida feliz, descansada, precisa de muito dinheiro. É diferente o que Deus fala. Nós não precisamos de muito dinheiro, nós precisamos de bênçãos de Deus, amém? Nós precisamos de mais bênçãos de Deus, de tomar posse das bênçãos de Deus, que passa por dinheiro, mas não é o dinheiro. É isso que nós vamos ver, entender, o que é ser como é que Deus nos abençoa e qual que é o propósito de Deus, Então não é de dinheiro, de mais dinheiro que nós estamos precisando de bênçãos de Deus, de colher as bênçãos, Deus lá no deserto, Ele mandava seu maná diário. As pessoas tinham que ter sabedoria para juntar o necessário. Não adiantava eles encher a despensa do maná, porque no dia seguinte estava tudo podre, Não ia servir para nada aquele excesso, porque Deus ele dava a medida certinha para cada dia. Então, Deus tem dado essas coisas. Então, mas o que nós estamos falando? Pessoas que acham que muito dinheiro, não é assim o mundo aí fora fala? Vou fazer uma pergunta. Quantas pessoas você conhece que ganharam muito dinheiro, ganharam na loteria, ou receberam uma herança, e que passou aquele momento, foi muita alegria, muita festa, muito isso, mas talvez, lembramos aqui do filho pródigo, talvez não foi um filho pródigo, mas foi parecido, perdeu tudo. Na minha infância, eu fui criado numa cidade pequena do interior de São Paulo, Pompeia, perto de Marília. Pompeia tem 18 mil habitantes. Talvez algum bairro aqui tenha mais habitantes que Pompeia. Eu lembro que tinha famílias ricas, poderosas. Até na minha família, eu tinha uns tios que eram fazendeiros, muito ricos, nós éramos os primos pobres. Mas assim, falando das famílias,
famílias ricas, poderosas, né? Que eram, não vou citar o nome aqui, mas era o sobrenome, falava todo mundo, né? Os carros, caminhonetes, tratores, fazendas e tal, tudo quebrado. Tudo quebrado. Quantas pessoas que hoje têm e amanhã não tem? Então não é o dinheiro. Não é o dinheiro, né? Porque o dinheiro, ele é importante sim, né? Mas a vida abençoada, né? Eu vou falar para vocês aqui, ó. Provérbio 10, 22. Provérbio 10, 22, fala o seguinte, a Bíblia diz o seguinte: a bênção do Senhor enriquece, e com ela, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Quando nós estamos falando de vidas abençoadas, é uma vida abençoada, pessoas que enriquecem, mas não traz com ela desgosto. O dinheiro que nós temos visto, que tantas pessoas que estão indo atrás do dinheiro, tem às vezes, quando consegue, chega lá, mas para poder conseguir o dinheiro, quantas desgraças. Vamos pegar um exemplo, né? Um mau exemplo. Cabral, quanto dinheiro aquele homem não ajuntou, né? O que trouxe para ele de alegria? Momentos que ele estava lá na Europa, que ficou famoso, né? A festa dos guardanapos, todo mundo viu, né? Na imprensa, as pessoas chegadas com ele. Milhões e milhões e milhões e milhões que aquele homem roubou, né? Apropriou. Para quê? Para quem? Né? E agora lá, quantos anos, né? Eles estão lá naquela prisão, ele, a mulher dele, a vergonha, a humilhação, né? Então, o que nós estamos falando? Vidas abençoadas, que Deus está prometendo, está dando a direção para a nossa igreja. Traz essa ministração, porque é isso. Eu quero abençoar as nossas famílias. Então, nós precisamos entender o que é uma vida abençoada, porque às vezes nós estamos buscando as coisas, correndo malucos para uma coisa e de repente não é aquilo. Então, isso é importante. É uma ministração diferente, né, que eu quero trazer para vocês hoje, né? Para começar, essa ministração não termina hoje, é isso que eu quero dizer para vocês. E é muito importante que vocês se esforcem para participar de todo. Então, tem muita gente que tem uma vida abençoada e não sabe por quê. Eu sempre falava no grupo de casais. Quando a gente ia montar grupo de casais, mas o meu casamento já está bom. Eu falei, tá bom. Você sabe por que está bom? Você saberia dizer para o seu filho como é que o casamento dele, da sua filha, quando ela casar, por que tem que ser assim, o que tem que ser feito? Então, às vezes, nós temos uma vida abençoada e não sabemos por quê. E o contrário também é verdadeiro. Tem gente que tem uma vida travada, né? Anda de lado, anda que nem caranguejo e não desenrosca e também não sabe por quê. Então, essa ministração que começa hoje, Deus está falando o seguinte: eu vou mostrar para vocês o que é vida abençoada comigo. Esse é o tema, né? Esse é o tema que eu estou assim apaixonado, porque eu estou enxergando como Deus tem agido na minha vida. E eu não sabia por que eu me sinto uma pessoa tão abençoada. E eu estou vendo naquilo que Deus está trazendo para eu trazer para a igreja, né? Por quê? Por que eu sou uma pessoa assim que... eu me lembro, logo que eu comecei na igreja Nikkei, lá em Santa Amaro, né, no ministério Nikkei anterior, tinha um irmão lá que ele falou assim uma coisa que... Falou assim, me chamou a atenção. Ele falou assim, o irmão Aguiar, ele falou assim, o irmão Aguiar, tudo que ele faz, prospera, né, vai em frente, é bênção. Então, eu falei, eu vou começar a observar, né? Irmãos, eu, sinceramente, né, eu quero que vocês, é esse o objetivo, né? Você tem uma vida abençoada,
você vai ver por que você tem uma vida abençoada. E se a sua vida não está com a bênção que você sabe que Deus já falou, você vai entender o que falta. Aonde está a direção para nós termos vidas abençoadas. Então, o primeiro tema da palavra de hoje é: Deus quer te abençoar. É para isso que nós estamos aqui, né, com esse propósito. E eu louvo a Deus, porque tem vezes que Deus fala o seguinte: olha, puxa a orelha do pessoal que o meu povo está caminhando para a destruição. Né? Então, quantas vezes nós não trouxemos mensagens duras? Né? Hoje, eu vou falar para você que não estamos correndo risco. Não, a palavra diz: você que está em pé, aliás, você que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Né? Então, nós não vamos nunca baixar a guarda, mas tem muitas pessoas que não têm uma vida abençoada e não sabem por quê. Em Oséias 4:6 fala: o meu povo padece por falta de conhecimento. Meu povo padece por falta de conhecimento. Então, nisso aqui, né, eu quero que você agora feche os seus olhos, curva a sua fronte, vamos orar, porque é um tema muito importante para nossas vidas, nossas famílias. Senhor, primeiramente, obrigado, papai. Obrigado por cada um que está aqui nessa noite, por cada um que está tendo o privilégio de ver. Nós estamos gravando esse culto aqui, quem sabe com a esperança que outra pessoa que não pôde vir aqui, que não perca essa primeira mensagem, Senhor Deus, dessa série que o Senhor está trazendo, porque o Senhor colocou no meu coração que o Senhor quer abençoar as nossas famílias, quer que as nossas famílias sintam a tua mão, assim como o povo que saiu lá do Egito sentia a tua mão, a tua direção todos os dias na condução até Canaã. Pai, em nome de Jesus, agora eu repreendo todo espírito de dispersão. Nesse momento, Senhor Deus, eu repreendo, Senhor Deus, toda cegueira espiritual, toda a surdez espiritual. Abra os ouvidos do nosso entendimento. Senhor Deus, fala, Pai, para que a gente possa entender aquilo que nos falta, Senhor Deus, para estarmos na posição da bênção, porque nesses tempos difíceis que nós estamos passando, Pai, e que ainda hão de vir, Senhor Deus, eu sei que o Senhor preparou para nós o melhor, Pai, e eu quero, Senhor Deus, que nessa noite, Papai, nós estejamos estabelecendo um canal direto com o Senhor trono, para que o Senhor fale através do teu servo aqui, traga as palavras que o Senhor tem para nós, que nós possamos, Senhor Deus, entendê-las e praticá-las, Papai, em nome de Jesus, amém. Então, primeira coisa importante, muitas pessoas veem Deus de uma forma muito diferente do que a gente possa imaginar. Tem muitas pessoas que veem um Deus castigador, um Deus ameaçador, um Deus punidor, né? E de fato, Deus é justo, né? Deus é santo, 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 Deus é justo, né? E ele não tem, né? Ele é a verdade, né? Enfim, mas, né? Tem pessoas que veem, eu vi uma imagem, eu até ia passar aqui, mas eu acabei que é muita coisa para passar e o tempo vai caminhando. Uma nuvem, né? Uma nuvem e uma mão saindo de dentro da nuvem e soltando um raio, né? Tem gente que vê Deus fuzilando as pessoas. E aí, acha que Deus é só um Deus punitivo, só um Deus para ver o certo e o errado ali, castigar, mas esquece que nós temos um Deus abençoador, um Deus que é Pai, um Deus que nos ama, um Deus que quer o melhor para os seus filhos. E essas pessoas que não têm essa visão de Deus, acham que Deus não quer nos abençoar também financeiramente. Acha que crente tem que andar, né, na miséria, que crente é sofrido. Não, Deus quer, né, nos dar o melhor, como o Pai quer dar o melhor. E você sabia que muitas pessoas, eu tenho certeza que você também vai conhecer pessoas que queria ganhar dinheiro, que queria ficar rico, e sabe quem ele foi procurar? Fazer pacto com o diabo. Foi direto, né, falar com o diabo. Fazer pacto para ficar rico.
E aí, você fala assim, pastor, é loucura? Não, vai ver os artistas famosos, antes de lançar os seus discos, a quem eles consagram as suas obras, para poder ganhar dinheiro, né? Porque ele acha que Deus não pode abençoar, que é o diabo, que é aquelas entidades que podem trazer o sucesso, trazer o dinheiro. E é essa visão que as pessoas têm, que Deus não abençoa a riqueza, que Deus é contra a riqueza, vamos pensar assim mais direto, né? Que Deus não é a favor que nós sejamos abençoados, né? Então, eu vou fazer duas grandes afirmações nessa palavra de hoje. A primeira afirmação que nós precisamos gravar e sempre que puder repetir para as pessoas que não conhecem o Deus que nós servimos, né? Há duas grandes afirmações importantes que são características de Deus, princípios de Deus, que está no caráter de Deus, né? Uma delas, que é a primeira afirmação, que eu preciso ficar no nosso entendimento, é que Deus quer nos abençoar. Quer. Não é falar assim, ó, se você for bem, eu te abençoo. Se você for mal, dançou. Né? Não é assim. Deus quer, né? Ele tem essa vontade de nos abençoar. Essa é a primeira afirmação, né? Então, nós temos que entender isso e entender o seguinte, que uma vida financeira abençoada também é propósito de Deus, né? Uma vida financeira abençoada também é propósito de Deus, porque às vezes você vê o seguinte, né? Quanta luta, quantas coisas travadas, e as finanças é uma coisa que influencia fortemente a vida de todo mundo, né? Então, trava ali. Então, nisto, eu posso dizer para você que a primeira coisa que nós temos que entender é que Deus quer nos abençoar. E nós vamos falar o seguinte, Isaías 1,19, olha o que diz a palavra do Senhor. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus falou através da boca do profeta Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, então a coisa está só em ouvir a voz de Deus, a direção de Deus, comereis o melhor desta terra. Você acha que Deus ia falar para o profeta, escrever lá no seu livro, né? O profeta, né? Todos eles são usados tremendamente por Deus, mas Isaías, né, nem se fala. Se Deus não quisesse que nós experimentássemos do melhor dessa terra, então se quiser, então depende da gente querer, né? E me ouvir, aí já é uma condição para a gente receber a direção de Deus na nossa vida. Vamos comer o melhor dessa terra, né? E eu louvo a Deus que nós temos aqui, né, essa direção. A segunda palavra que faz parte dessa direção está lá em Hebreus 11:6. Começa por ter fé. Ter fé. Hebreus 11:6 fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Começa por aí. Se você falar, pastor Aguiar, né, demorou para essa igreja falar palavras para entusiasmar as pessoas, daqui a pouco vai pedir dinheiro, né? Porque a igreja demorou, né? 12 anos se passaram, nunca fizemos uma campanha, vai vir uma campanha de arrecadação aí, estou até vendo. Não, irmãos, nós estamos falando vida abençoada, né? Então, primeira coisa, ter fé. Ter fé. E quando Jesus fala, se a tua fé for pelo menos do tamanho do grão de mostarda, e da outra vez ele fala, homens de pequena fé, não parece contraditório? A grão de mostarda é a menor semente que você possa imaginar. Aí, então, quando os discípulos vão acordar Jesus, mestre, não te importa que perecemos aqui? Olha aí essa tempestade, não vai fazer nada, né? E Jesus fala, homem de pequena fé, né? Como é quando vocês vão crescer e tal, né? Aí, se ele fala que nós precisamos ter uma
fé, pelo menos o tamanho do grão de mostarda, então ele admite que nós temos pequena fé. E depois ele reclama que ele fala, não, é que a semente do grão de mostarda é uma semente que ela vai produzir a maior árvore hortaliça que vocês possam imaginar. A semente, a fé é a semente para poder germinar aquilo que Deus vai mandar para nós. Então, Hebreus 11:6, a palavra do Senhor diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, primeira coisa, nós precisamos crer na palavra de Deus. Aí, essa mesma palavra vai falar, no entanto, se alguém se aproxima de Deus, se alguém quer chegar a Deus, é necessário que ele acredite que Deus existe. Olha que absurdo. Como? Porque tem gente que não crê que Deus está aqui nesse momento, que a palavra que diz que quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei entre vós, que Jesus já faz parte da nossa reunião, que essa reunião é uma direção de Deus. Então eu creio que Deus, a mão de Deus, eu vejo a mão de Deus na minha vida, eu vejo a mão de Deus na vida de muitas pessoas, mas você precisa ver. Você precisa crer que Deus existe. Agora, quando nós vemos que Ele existe, primeiro tem que ter fé. Eu creio que Ele existe. Então, a palavra na sequência fala o seguinte. Então, diz o seguinte, né? Portanto, é necessário que aquele que se aproxima creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Abençoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, nisto, irmãos, nós estamos falando aqui que, primeiro, sem fé, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem fé, não agradamos a Deus. A segunda coisa, se nós temos que crer que Deus existe, segundo a palavra aqui, e que, uma vez crendo que Ele existe, que Ele se torna abençoador, recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Então, nós temos que buscar a Deus, nós temos que ir até Deus, temos que chegar a Deus para poder colher essa fé. Então, a nossa fé, nós já sabemos que a primeira coisa que nós temos a salvação, né, pela fé, né? Pela fé nós somos salvos, através da graça, né? Melhor, pela graça sois salvos, através da fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fé já nos dá o passaporte para a eternidade, mas a fé também nos dá a vida abençoada. Nesse momento, nessa vida aqui, né? A fé é para nós temos o passaporte para viver, passar a nossa eternidade, mas a fé é para nós tomar posse de uma vida abençoada nessa terra, comer o melhor dessa terra, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, a fé é que vai abrir o canal para a bênção, para nós alcançarmos as bênçãos que Deus tem para nós. Tá? Nisso aqui, né? Às vezes você está lá, trabalhando no plano de Deus, Senhor, mas as coisas estão difíceis, né? Senhor, você sabia, né? Nós estamos lendo a Bíblia, acho que você está no plano de leitura da Bíblia também, mas assim, a Bíblia ela vai se revelando, né? Às vezes você já leu 30 vezes o negócio, mas não saltou os olhos. Você sabia que os apóstolos reclamaram com Jesus de ter largado tudo? E Jesus respondeu a eles. Então você que tem trabalhado para o Senhor, você que tem já colocado o seu tempo à disposição do Senhor, eu acho que já chegou o momento que sempre falava, Senhor, né, está valendo a pena, Senhor, está duro. A palavra diz lá, em Marcos 10, de 28 a 30, né, veja comigo aí. Pedro reclama, né? Eu faço a interpretação que é uma reclamação, porque Jesus respondeu, senão seria só uma constatação. Marcos, tem aí, Bruno? Tentei, né? Vai conseguir passar.
Marcos 10. A gente lê tudo junto aqui, ó. Volta para trás, 28. Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para te seguir. Né? 10, 28, né? Eis que tudo deixamos e te seguimos, né? Aí Jesus respondeu. Né? A gente lê aqui, a gente não sabe o tom, mas pela resposta eu estou imaginando uma reclamação. Respondeu-lhe Jesus: eu lhes digo a verdade, ninguém que tenha deixado a casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos, por causa de mim e do Evangelho. Antes de ir para frente, volta um pouquinho. Campos é o seu trabalho, é a sua labuta, o seu ganha-pão. Tá? Campos significa o seu ganha-pão. Tá? Então, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber, volta um pouquinho para eu fazer a leitura. Ninguém que tenha deixado a casa, irmão, deixará de receber, vai em frente, 100 vezes mais, já no tempo presente. Casa, irmão, irmã, mãe, filho, campos, a sua renda, tá? Sua renda. E com eles, a perseguição, né? Que na era futura e na vida eterna. Então ele está falando o seguinte: além do presente da vida eterna, ninguém que se doou a Deus, que deixou o seu tempo para servir ao Senhor, vai receber menos do que 100 vezes o que você investiu. Olha, irmão, Deus é um Deus recompensador, e Jesus fala: você não está perdendo em fazer a obra. Você não está perdendo. Irmãos, quantas vezes eu reclamei, ou então, reclamei no sentido assim: pô, Senhor, será que é certo isso? Quantos contatos eu perdi com a minha família, né? Os meus irmãos, eu tentei falar com a minha irmã, eu tenho só 18 irmãos, né? Então tem que fazer visita para eles, não é fácil. E aí, irmão, tentei ontem visitar uma irmã minha em São Paulo. Como ontem a gente não foi para Sorocaba, tinha essa visita aqui no hospital, aí eu falei: de lá do hospital nós vamos visitar minha irmã, que fazem, acho que uns 8 anos que eu não visito, mas a gente se encontra, mas a gente ia mais, né? Outro dia eu estava falando assim: poxa vida, né, Senhor? Meus irmãos, né? A gente tinha tanto tempo juntos. Irmãos, aí veio a palavra: Deus não dá menos do que 100 vezes os irmãos que eu tenho. Quantos irmãos eu recebi por não ter o convívio com meus irmãos? Né? Ganhei até a netinha, né? Ganhei até a netinha. A Belinha pediu para os pais dela que queria ter um avô, né? Porque o avô dela é falecido, né? Pastora Guerra não pode ser meu avô? Fala com ele. Aí ela veio falar para mim, né? Se eu podia ser o avô dela. Eu falei: está adotada. Eu estou falando, não é por acaso que isso aconteceu? Nunca imaginei de uma criança, né? E com muita, né? Isso aqui não é, estou falando, isso aqui é fato, né? Está adotada, viu? Está oficializado aqui. Irmãos, Deus está falando: você não vai perder o convívio com seus irmãos se Ele não vai dar mais 100 irmãos. Você não vai perder casa, campos, sua renda, se Deus não te multiplicar até 100 vezes o que você tem. Então, eu estou falando o seguinte: que Deus é um Deus abençoador, recompensador, porque está lá na palavra, e eu creio na palavra. Você crê na palavra? Amém. E eu creio na palavra. E nós temos que entender essa palavra e tomar posse dessa palavra. Então, nós estamos falando o seguinte, né? Que Deus não deixa por menos, e Ele quer nos abençoar, e Ele quer retribuir muito mais, né? Então, a segunda afirmação que trazendo aqui é o seguinte: Deus recompensa a boa administração daqueles que cuidam dos bens que Ele deixou para nosso cuidado. Então, Lucas 19, então, Deus, primeira afirmação, é que Deus quer nos abençoar. Está na palavra que nós lemos até aqui.
nós comeremos do melhor dessa terra, se quiser de me ouvirdes. E eu creio que está todo mundo querendo e todo mundo atento aqui a essa direção que Deus está dando para nós. A segunda afirmação, que Deus recompensa a boa administração dos bens que Ele deu. Tá? Ele recompensa a boa administração. É importante isso. Lucas 19, de 12 a 27. Vamos ver aqui a parábola das 10 minas. Tá? Lucas 19, 7. Então diz assim a palavra. Certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Minas é uma quantidade de prata muito valiosa. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Ele tinha inimigos lá, né? E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse-lhe que chamasse aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina que o Senhor deixou comigo rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom e fiel, aqueles que rendeu 10 minas. Porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades aqui terás autoridade. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E esse também disse: se tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Colhe o que não semeou. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que toma o que não pus e colhe o que não semeei? Então, por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, não o exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai aos que têm 10 minas. E disseram eles: Senhor, ele já tem 10 minas, o senhor vai dar mais? Né? E ele: pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre ele, trazei-os aqui, matai-os diante de mim. Então, o Senhor voltou bravo, né? Irmãos, olha só o que nós estamos falando. Aquele que o Senhor entregou uma mina e ele deu 10 minas, rendeu, negociou, que produziu. O Senhor falou o seguinte: ó, cuidou bem. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Te dou 10 cidades para você administrar. Olha que, né? Ficou importante. O outro que ganhou 5 minas, negociando, ele falou assim: ó, muito bom, vou te colocar você com autoridade sobre 5 cidades também. Mas aquele que ele não fez nada, que não foi confiável, ele falou assim: olha, até o pouco que você tem, eu vou te tirar e vou dar àquele que já tem 10. Né? Irmãos, o que nós estamos vendo aqui? Primeiramente, a Bíblia fala, né? Nós aqui já tivemos, quem já fez curso de finanças, né, Kroll, que é finanças sobre a palavra de Deus, fala que nós somos mordomos fiéis. Todos os bens que nós temos não são nossos. A palavra está lá no livro de Provérbios que tudo que existe é do Senhor. Todos aqueles que habitam na terra também é do Senhor. Então, todos os nossos bens, nós somos mordomos. Mordomos, lembra de José, do Egito? Né? Ele foi chamado lá pelo Potifar, né?
para poder ser guardar a casa dele, cuidar, administrar, e ele era mordomo. E José falou o seguinte: olha, tudo que tem dentro dessa casa aqui é meu. O chefe lá, o general lá, não sabe nem o que tem na casa dele. Então o mordomo, ele tem tudo na mão, né? Ele administra tudo, mas sabe que não é dele. Ele está tomando conta. Então nós somos mordomos fiéis do Senhor. E o Senhor, né, ele recompensa aquele que cuida bem dos bens que ele confiou. Essa é a direção da palavra que nós estamos trazendo aqui. Então, trazendo para a palavra que nós acabamos de ler. Às vezes os caras ficaram indignados, né? Senhor, aquele lá já tem 10 cidades. O Senhor ainda vai dar a cidade desse aqui para ele também? É. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Agora, aquele que não foi confiável, até o que tem lhe será tirado. Olha só, né? Como Deus, a palavra que Jesus trouxe aqui, que Deus recompensa aquele que cuida, que administra bem aquilo que Deus confiou na sua mão. Então, o que nós temos aqui? Tudo que nós temos não é nosso. Somos mordomos de Deus, guardando aquilo que Deus trouxe para nós. E aí, Deus confiou tudo nas nossas mãos. Aí a pergunta é a seguinte, trazendo para a nossa realidade. Uma pessoa que ganha R$2.000, uma pessoa que ganha R$2.000, mas é negligente, que não administra bem, não é grato pelo que tem, né? A pessoa que mete o pé pelas mãos, que não é confiável nos R$2.000 que ele ganha. Qual a moral que ele tem para receber 10 vezes que foi o que o primeiro recebeu? O primeiro foi confiável, né? Não é isso? Ele tinha uma mina, recebeu 10 minas. Então ele recebeu 10 vezes o que ele tinha. Uma pessoa que ganha R$2.000, né? Se ele for confiável, Deus está falando o seguinte, que ele vai multiplicar por 10, né? A colocar ele num posto que ele ganha até 10 vezes mais. Então, aquele que está ganhando R$2.000, que ele não honra os R$2.000 que ele recebe, que não é grato por aquilo que ele tem, como é que você acha que Deus vai confiar R$20.000 para ele de salário? Né? Se você não é fiel no pouco, muito menos no muito. Eu não vou te colocar mais bens para você tomar conta, não. É isso que Deus está falando para nós aqui, né? Se nós administramos bem o pouco, Ele vai nos colocar no muito. Mas se você não é confiável, Ele vai falar, não vou pôr mais bens nas suas mãos. Opa! Então a coisa é séria. E é princípios de Deus, da palavra de Deus, né? Isso aqui é muito importante. Então, Deus recompensa a boa administração. Deus recompensa aquele, irmãos, vocês devem ter experiência como eu tenho, eu falo aqui porque a gente tem tanto contato, né, pelo fato de estar em 2 igrejas, com tantas famílias, já passamos por tantas, ministramos tantas famílias assim, eu já vi tantas pessoas que ganham tão pouco e tem tantas coisas. E tem gente que ganha tanto e não tem nada. Não é? É fato, é fato. Eu vou falar para vocês uma palavra que me causou assim, muito impacto. Né? Por exemplo, eu morava em Campinas e tinha um imóvel. Já tinha um imóvel. Aí surgiu uma oportunidade para eu comprar um imóvel retomado pelo banco, né? Que tem tantos aí, né? A Caixa Econômica saiu numa lista que tem 70.000 imóveis retomados para revender, né? E me surgiu uma oportunidade de eu comprar uma casa maravilhosa, né? Uma casa tijolinho à vista, uma casa. Eu morava em apartamento, já tinha imóvel, já estava apartamento, né? Deus já tinha me dado a graça de tê-lo pago e tal. Surgiu aquela casa. E eu fiz uma oferta para o banco e o banco falou, vendo. E eu comprei aquela casa.
Eu falei, eu não acreditava, né? Que benção. Mas aí caiu um pensamento, uma preocupação na minha cabeça. Eu falei, caramba, essa casa foi de uma pessoa que não pagou, perdeu, e fiquei pensando naquela pessoa, né? Embora eu era feliz de estar na casa, mas eu tinha comigo uma preocupação, né? Que aquela casa tinha sido de alguém. E não é fazendo nenhum julgamento, mas quando eu conheci a palavra em Eclesiastes 2, 26, olha o que Salomão fala. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador ele dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Foi, ó, tá, então, obrigado, Senhor. Infelizmente, alguém trabalhou, juntou para que eu recebesse. Irmãos, Deus não abençoa uma pessoa que é negligente. Eu custa acreditar que Deus vai abençoar a vida de uma pessoa que tem um salário que ele não administra bem, que ele é negligente, que não é grato a Deus pelo que tem. Deus não vai dar uma multiplicação, porque a palavra que nós estamos vendo aqui, nessas 10 minas, Deus falou, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Mas se você é negligente, né, naquilo que eu te confiei, por que você acha que eu vou te dar mais 10 minas, 5 minas, se você não fez nenhuma mina, né? Se você não negociou nada? Aí, a pergunta é, você sabe para onde está indo todo o dinheiro que você ganha? Você sabe, né? A pessoa que é negligente, vamos falar, não é xingando ninguém, não, falando os fatos. A pessoa que não administra os seus bens, que não cuida, que não valoriza, ela não sabe aonde está indo o seu dinheiro. Ela não tem noção. E vai continuar assim, ó, né? Entendeu? Então, a pergunta que Deus está fazendo é o seguinte, não é só sobre finanças, e que sua família, e seus bens, e sua empresa, né? Tudo isso foi bem que Deus confiou para nós, e quando nós somos responsáveis, nós buscamos fazer a coisa certa, Deus abençoa. Ontem eu estava conversando, né? Deus vai mandando as pessoas certas no momento certo. Estava conversando com um pequeno empresário, que ele presta um serviço para a gente, né, na área de segurança, e ele estava falando da crise que aconteceu, primeiro casamento dele, a mulher dele é que fazia tudo, e ele só trabalhava, a mulher administrava tudo. A hora que ele acordou, primeiro ele acordou porque desentenderam, separaram, e aí virou uma inimiga, né? Quem mexe com família sabe, né? A mulher é o nosso bem maior quando está junto, porque quando separa, fica o mal maior. Né? E essa mulher fez uma desgraça na vida dele, mas a maior desgraça é que ela era administradora má, negligente. Que a firma dele estava quebrada, porque ela não recolhia nada, não pagava nenhum imposto, não fazia nada e tal. Os empregados, e todos eles, nada registrado, não tinha fundo de garantia recolhido, não tinha nada. E ele teve um prejuízo de mais de 150 mil reais para colocar tudo em ordem, os atrasados. E já faz algum tempo. E ele estava conversando, né, e eu louvo a Deus pela vida dele, que ele é um cristão, quem sabe um dia ele vem na nossa igreja. Tem a oportunidade de receber também a palavra. E ele estava dizendo que Deus colocou no coração dele não brigar com a mulher dele. Fazer tudo o que tinha que fazer. A mulher, além de quebrar a empresa dele, também entrou com uma ação trabalhista contra ele, porque ela disse que ela não recebia os bens, os direitos dela. E ele teve que bancar, né? E foi contando. Mas ele foi fazendo tudo. E ele tem um filho com essa mulher, e ele falou assim, olha, não só pago a pensão do filho, como eu pago também um plano de saúde mais, porque a pensão já era para cobrir isso. Ele paga mais isso, falou assim, eu sei, moral da história, a pessoa que falou assim, eu não faço questão de ficar com o meu dinheiro, eu faço questão de fazer aquilo que eu posso. Olha, tudo bem, você ganhou na justiça aí mais 80 mil reais aí, na ação trabalhista, não tenho dinheiro, mas eu vou te pagar. Não, quero receber a vista.
Aí, né? E todo o dinheiro que cai na conta dele, né? Bloqueio judicial, né? Vai lá para a sanção. Ele falou assim, mesmo assim, a vida continua, a firma dele está indo, porque eu falei assim, olha, por quê? Assim, ele falou assim, mudei, né? Agora eu assumi a empresa. Assumi a empresa, eu sei tudo. Eu conheço a área de finanças da empresa, eu conheço a área fiscal da empresa, eu conheço tudo. Então agora eu estou, assim, em outras palavras, um mordomo fiel. Agora eu estou fazendo tudo o que precisa ser feito. Eu estou acompanhando porque eu negligenciei, pedi, mas a hora que ele fez um propósito, eu estou falando, irmãos, um dia que ele vier aqui, se ele tiver a oportunidade de vir aqui, que ele falou que viria à nossa igreja, eu quero que ele dê um testemunho para vocês verem a alegria dele. Ele falou assim, a minha empresa, paguei tudo, as dívidas fiscais, e hoje a minha empresa ganha licitação até da Petrobras, grandes empresas. Ele não contrata quem tem situação, né, que não esteja com as contas em ordem. Irmãos, quanto vale isso para Deus? Você sendo cristão, a sua empresa está tudo em ordem. Quanto vale o seu nome estar limpo? Esforça para isso. Se você falar, eu quero isso para mim, eu sei que tem muitas pessoas que foram acontecendo fatos, mas se você falar assim, eu quero ser um mordomo fiel, no sentido de que as pessoas vão me contratar pelo que eles sabem que eu sou, né? Pela minha empresa, tirar uma ficha, vai falar, essa empresa é uma empresa confiável, ele faz isso, faz aquilo. Então, moral da história, Deus abençoa aquele que administra bem aquilo que Deus confiou. Então, Deus ele olha, né, e fala assim, como é que ainda a sua família? A família nossa, Deus deixou para nós administrados, né? Nós temos o ministério da reconciliação. Né? Se você acha que você não tem nenhum ministério, o Senhor já deu para nós. O primeiro ministério, quando você aceitou Jesus, é de reconciliar. Aquele que está, não se fala, que está brigado com Deus, nós temos que ir lá e fazer as pazes, fazer com que aquela pessoa faça as pazes. Né? O ministério da reconciliação, para isso que Deus nos reconciliou, para que nós também inspirasse os irmãos a se reconciliar com Deus. Então, nós estamos falando aqui que o dinheiro serve para duas coisas. O mundo fala que o dinheiro é uma moeda de troca. Né? O dinheiro surgiu, né, lá atrás, as pessoas trocavam, né? Ia para a cidade e trocava cereais com outra coisa que ele não tinha, né? Não tinha moeda. Depois criou a moeda. Então, o dinheiro, para muitos, é uma moeda de troca. Para nós também. É uma moeda que serve para a gente comprar as coisas, né? E como é bom ter a moeda na hora que a gente precisa comprar as coisas. Mas, para nós cristãos, o dinheiro também tem uma outra importância. É para Deus testar o nosso coração. Tá? Como assim, pastor? Jesus falou o seguinte, aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então, também o dinheiro é para testar o nosso coração. Né? Então, puxa vida, né? Por que está falando agora de coração? Porque isto é que importa. Você sabia que 30% das ministrações que Jesus falou sobre finanças, sobre dinheiro? 30%, um terço dos 3 anos dele, ele falou de dinheiro, falou de parábolas como essa aqui, que nós estamos falando aqui, né? Outras, quantas outras? Se você olhar na Bíblia, existe 215 versículos que falam sobre fé, que é importante, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem 218 que fala sobre salvação, é importante, é onde nós vamos passar a eternidade. Agora, existe 2084 versículos falando sobre finanças e dinheiro. Você acha que Deus preparou toda essa palavra na Bíblia, por acaso? Não. Porque o coração, né? Deus não está preocupado com o dinheiro, Deus está preocupado com o nosso coração. E o que tem, pastor? O dinheiro, assim como Deus, que nem falamos aqui, né?
Nós somos cristãos. O cristianismo não é uma religião, é um relacionamento do homem com Deus. E Deus fala conosco através do nosso coração. E daí? Qual é o problema com o dinheiro? Que o dinheiro também fala no nosso coração. Como assim? Jesus falou: aonde está o teu tesouro, aí está o seu coração. O que você valoriza é o seu coração que está lá. Onde está a sua grande, importância? Por isso que o Senhor falou assim: olha, não ajunte tesouro aqui na terra, que a traça come, coloca lá no céu. Pensa, valorize a eternidade, né? Mas eu queria dizer para vocês que essa questão aqui do dinheiro no coração é porque quando o dinheiro é o nosso bem maior, aquilo que nos arrasta, aquilo que nos motiva, concorre diretamente com Deus na nossa vida. Né? A próxima palavra, que era para ser feita toda nessa, e ia ficar muito longo a mensagem, é Deus em primeiro lugar. Né? Deus em primeiro lugar. E o dinheiro tem estado em primeiro lugar. Em muitas pessoas, muitas pessoas. Então, o dinheiro ocupa o coração, ocupa o coração. E aí, o que acontece? Por que pessoas não vieram no culto? Aí você começa a se ligar para o irmão. Vai ter um ou outro que realmente teve um problema de saúde, né? Que nem a gente, olha, eu passei internado, passei mal, não tinha condição nenhuma, tudo bem. Mas muitos vão falar assim: eu estava trabalhando, pastor, né? Eu tive que pagar uma conta. Olha, se eu não fizesse aquele negócio, olha, quem que está no coração? O dinheiro, né? E Deus fica lá. O que a palavra do Senhor fala? Filho meu, dá-me o teu coração. Deus não está querendo o nosso dinheiro, Deus está querendo o nosso coração. E o nosso coração está concorrendo com o dinheiro. O dinheiro está concorrendo com Deus, desculpa. Então, nisso, Deus está perdendo muitas situações por falta da gente abrir os olhos, abrir o nosso entendimento. Né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, se o nosso coração, não, porque eu preciso disso, preciso daquilo, e Deus, você acha que Deus não é capaz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e tudo que você precisar, Ele vai dar. Né? Aí, irmãos, é isso. Olha, eu já estou estudando esse tema, eu já falei para vocês, já faz mais de uns 40 dias que Deus está falando no meu coração, todos os temas engatilhados. É tremendo a libertação que o Senhor está nos trazendo, vai nos trazer para aquele que entender a mensagem, aquele que abriu o coração. Porque se eu estiver falando aqui, Deus está falando aqui, e você fala assim: mas não concordo, né? Então não vai acontecer nada. Mas se você estiver entendendo que nós estamos aqui quebrando fortalezas, né? Quebrando barreiras que têm impedido você receber de Deus. Oséias 4:6, meu povo padece por falta de conhecimento, e Deus quer nos alcançar, mas Ele fala no nosso coração. Se o nosso coração já está ocupado, como é que Deus fala? Né? Então, nisso aqui, né, nós temos que ver que o quanto nós somos gratos por aquilo que nós temos. Né? É isso que Deus fala assim: calma, da tua vida eu cuido mas venha, dá-me o teu coração. É isso. Por que Ele fala de tudo que você deve guardar? Guarda o seu coração, porque do coração é que produz as fontes de vida. Tudo aquilo que influencia a nossa vida está no nosso coração. Se você não sentir no coração essa palavra, nada vai acontecer. Tá? Se o dinheiro já falou mais alto e continua falando mais alto, se você entender que eu não estou concordando que Deus possa ser mais importante que o dinheiro, irmãos, vai orando, porque tem muita coisa que Deus está falando para quebrar essas fortalezas, né? Então, se você não é grato, um exemplo, pensa um irmão que ganha 2.000 e sonha ganhar 10 vezes mais, ganhar 10 minas, 10 cidades, como foi a parábola. Se você não é grato pelos 2.000 a Deus,
com certeza eu não acredito que Deus vai falar, vou te colocar no muito. Porque se você não é grato, se você não é feliz, né? Buscar mais, todos nós vamos buscar. Mas assim, qual é a prioridade, né? Em que prioridade? Então, Deus não tem problema nenhum de nos abençoar, porque Deus é dono do ouro e da prata. Aliás, aquilo que para nós é tão valioso, Deus, a palavra está lá em Apocalipse 21, 21. Fala a visão de João, eu vi a Nova Jerusalém, né? Com 12 portas de pérolas, e cada porta era uma pérola. Pode um negócio desse? A cidade de Jerusalém, né? Tinha 12 portas de pérola, está escrito lá na palavra. E cada porta era uma pérola. Ó. Se nós, quando temos um colar de pérola, né, aquelas pérolas desse tamanhozinho, já achamos, uau, né, as mulheres, né, tem um colar de pérola, né? Que riqueza. Não? E Deus falou o seguinte, ó, a Nova Jerusalém tem 12 portas de pérola, sendo cada porta uma pérola. Então, aqui, mas mais do que isso, ele fala o seguinte, né, as ruas principais são de ouro puro, como vidro. Irmãos, o que os homens se matam para ter? Ouro, né? E Deus falou assim, lá vai ser calçada. Vai ser aonde a gente pisa, aonde, né? O que tem nas calçadas, né? As pessoas os cachorros não fazem sujeira, na calçada, né? Não fazem todas as tranqueiras, lá não jogam lá no chão. Quando você chega em casa, aí a mulher fala, limpa o pé, né? Não traz essa sujeira para dentro de casa. Por quê? Porque você andou nas calçadas. E aí, Deus está falando o seguinte, o que vocês valorizam aqui, para mim, lá é calçada, né? É para pisar, é aquilo o mais, né? Então Deus não tem problema nenhum com relação a nos dar a riqueza, porque para Ele a maior riqueza nossa é o nosso coração. E Ele está falando para isso, né? A direção para nós, filho meu, né? Dá-me o teu coração, está lá em Provérbios 23, 26. E em Provérbios 4, 23 está dizendo assim, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Então, a maior riqueza que nós temos que buscar é uma vida abençoada com Deus. Porque o dinheiro, né? O dinheiro, ele traz alegria. Mas com a alegria, muita desgraça. Ah, pastor, então quer dizer que nós não vamos buscar dinheiro? Não. Estou dizendo o seguinte, que Deus vai nos dar muita riqueza. Mas ao invés de buscarmos o dinheiro, e nós vamos ter mais outras palestras ministrações que vai trazendo esse entendimento, você vai ver que a bênção que Deus quer nos dar, a riqueza de Deus, segundo nós lemos a palavra, ela vem, a bênção de Deus vem, a riqueza, e com ela vem, não vem desgostos, não vem desgraça. Porque quantas desgraças você vê pessoas que correm atrás do dinheiro? Quantas mortes, quantas famílias destruídas por causa do dinheiro, né? Mas nós estamos falando o seguinte, Deus quer nos dar vida abençoada. E com certeza o dinheiro está incluído nisso aqui, mas quando você busca a vida abençoada, né, Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos. Então, a maior riqueza que nós temos que buscar, né, é conhecer os princípios de Deus para nós alcançarmos essa vida abençoada. Então, na próxima ministração que nós vamos ter, né, seguindo esse aqui, que eu não completo ele aqui, é falarmos, né, Deus em primeiro lugar. Né? Então, existe uma concorrência muito grande. Né? Você querendo ir ao culto, né? E lá, o Deus falando assim, venha, né? Venha ao culto, né? Que eu tenho bênçãos para nós aqui, né? Consagrar ao Senhor a nossa semana, que nem nós fizemos, né? Mas o dinheiro fala assim, não, fica aqui, né? Fica aqui, seu bobo, né? Fica aqui, você vai ter, vou te dar mais uma oportunidade. Então, Deus, o dinheiro é uma briga cerrada para nos afastar de Deus. E Deus quer o quê? Nos dar a vida abençoada, que o dinheiro virá. Irmãos,
eu me considero uma pessoa muito abençoada. E eu quero que vocês tenham essa experiência que eu tenho, que eu tenho vivido com Deus. Então, se você crê, sem fé é impossível agradar a Deus, você vai saber o que é vida abençoada. Então, fique em pé, vamos orar, agradecer a Deus.